Mas voltando a falar de Brasil na parte econômica, falando do PIB brasileiro, saiu aí o PIB do segundo trimestre, muito comemorado pela mídia propagandista do governo, né? Olha, foi o maior PIB dos últimos anos, comparando o PIB do governo Lula com os governos anteriores, 1,4%, muito acima do que o mercado estava esperando. E eu comentei aqui no dia que saiu essa divulgação do PIB. O PIB não é uma boa referência de crescimento do país. E por que eu digo isso, cara pálida? Porque o PIB ele envolve também os gastos do governo. Então você pode inflar os dados se o governo não tem uma política fiscal, se o governo gasta mais do que arrecada, porque essa moeda circula na economia e, claro, vai inflar os dados. Então, o governo ajudou na parte de serviços que as pessoas voltassem a consumir. Por isso que houve uma alta de famílias consumindo graças a subsídios dados pelo governo e graças a gastos também do governo. O endividamento do governo correspondeu a uma porção muito relevante desse PIB do segundo trimestre. Então, o que você viu ali não foi um crescimento econômico do setor privado, de setores específicos. Nós vimos uma queda do agro, por exemplo, de 2,3%. O agro, que é o campo do Brasil, a mola propulsora que puxa o nosso PIB, que puxou o nosso PIB, inclusive no ano passado, salvando o Lula com aquele PIBão do agro no primeiro trimestre. Se não fosse por isso, já poderíamos ter um PIB negativo já em 2023. Agora ele veio negativo, mas graças a esses gastos aí, que nos últimos 2 anos do governo Lula já ultrapassam a casa de R$ 1 trilhão, o governo consegue sustentar, e é um PIBinho de merda, né? Você gastar R$ 1 trilhão para um PIB de 1% é brincadeira, né, cara? Então, a cada 1% você precisa ter um déficit gigantesco, como foi feito em 2023, na casa aí de 160 bilhões, né? E provavelmente vamos ter mais um déficit esse ano. Já estamos no horizonte aí marcando mais um déficit. A Simone Tebet teve essa semana e deixou claro que o governo precisa de 168 bilhões no orçamento de 2025. Então é rombo atrás de rombo, um governo que não para de gastar, um governo que não sabe fazer gestão pública, que tem um ministro da Fazenda extremamente fraco e que vai aos poucos condenando o Brasil a um endividamento sem fim, né? O endividamento do Brasil em relação ao PIB chega muito próximo dos 79% agora. Olha quanto está subindo isso aí. Quando passa dos 70%, essa faixa é um risco altíssimo, principalmente para um país de terceiro mundo que tem uma moeda e uma economia, né, como a nossa, que tem interferência dos judiciários em empresas privadas, da forma que foi feita com a Starlink, por exemplo. Isso acaba afastando o investidor estrangeiro, você traz uma insegurança. O Brasil já é um país de risco de investimento pelas agências de classificação global. Com esse cenário, então, a situação piora, né? Gastos elevados, país perdendo o controle fiscal, a moeda local se desvalorizando, que é outro risco também para o investidor estrangeiro. Imagina, você traz aqui 200 milhões de dólares, e aí você tem que transformar esse dinheiro em real quando ele chega no país. Então você vende os seus 200 milhões de dólares, transforma isso aí em mais de R$ 1 trilhão, aí você vai investir em fábricas, em empresas. Se você quiser sair do negócio, se você quiser vender, você vai ter que comprar os dólares de novo para tirar o dinheiro do país. Só que o dólar disparando, cara, olha isso. Você vai ter que ter um lucro fabuloso nesse teu investimento para pagar a desvalorização do câmbio que você vai ter. É isso mesmo. Você que está investindo no mercado, por exemplo, quando você vai investir aí nessas exchanges americanas, você manda o dinheiro para lá em real. Se você não tem investimento nos Estados Unidos, por exemplo, olha como é que funciona. Tem as corretoras que você tem acesso lá nos Estados Unidos, você abre a sua conta, aí você coloca lá R$ 100 mil para investir, você vai comprar investimentos americanos, só que você tem que converter esse dinheiro para o dólar. Quando você vai converter, o câmbio que é utilizado não é o câmbio oficial do Brasil, é o câmbio que a exchange vai te passar. Então você vai ter um ágio, você já vai ter uma perda quando você transforma aquele dinheiro em dólar.
Se seu investimento não sobe lá fora, você pode também ter uma perda para voltar com esse dinheiro para cá, porque quando você quiser vender esses dólares e trazer em real para o Brasil, você vai pagar impostos e você vai ter um câmbio também menor. Ou seja, você precisa ter lucro para investir lá fora, para pagar as taxas e para pagar também o câmbio. A mesma coisa funciona na contramão, quando um investidor estrangeiro investe no Brasil. Então, olhando a Bolsa de Valores, por exemplo, a Bolsa de Valores brasileira, em dólar hoje, ela está barata, mas está muito longe ainda de um sinal seguro de um grande rally de alta. A gente olha o número do Ibovespa, recorde histórico, é outra propaganda que a mídia adora passar para o governo, né? A Bolsa 137 mil pontos. No topo histórico, olha a Bolsa aí explodindo. É o governo Lula, a esquerda comemora, né? Mas se você dolarizar o índice Ibovespa, você vai perceber que essa alta não é nada. Na verdade, esse número representa apenas a desvalorização da moeda brasileira neste ano, porque em dólar a Bolsa Brasileira precisaria dobrar de pontuação para chegar ao topo histórico feito em 2011. Ou seja, se hoje está 137 mil pontos, ela deveria chegar a pelo menos quase 280 mil para realmente ser o topo histórico em dólar, para realmente chegar naquele patamar que chegou naquela bolha brasileira que finalizou ali em 2009 e 2011, né? A gente teve 2 ciclos ali daquele estouro da bolha. O primeiro aconteceu em 2008, quando veio a crise lá fora, houve o estouro, mas o Brasil se recuperou, aquele pulo do gato em 2009, o Brasil também tinha vencido as Olimpíadas, o Rio de Janeiro ia sediar as Olimpíadas, houve um pullback ali, a Bolsa Brasileira afundou em 2008 com a crise global, voltou a subir em 2009, foi o suficiente para eleger a Dilma, né? Para dizer que estava tudo bem. Olha, a marolinha, o Lula na época falou que era uma marolinha, passamos pelo tsunami como uma marolinha aqui no Brasil. Os investidores tentando voltar a recuperar aquele apetite para o risco, né? Aquela bolha formada no mercado de ações, já que a China crescia gigantemente comprando nossas commodities, as commodities dispararam, petróleo, minério, as ações da Vale dispararam, as ações da Petrobras dispararam, Uzi Minas, Gerdau. Quem investiu naquela época sabe muito bem como foi. Eu lembro de um amigo meu que trabalhava, na época eu nem estava no mercado financeiro ainda, eu era apenas investidor. Ele investiu em 2007 em ações da Vale num fundo que investia nas ações da Vale. Então ele pagava uma comissão, uma taxa de administração para alguém investir nas ações da Vale para ele, ao invés de ele comprar direto as ações do mercado, para ver que ele não tinha muito conhecimento. E ele dobrou o dinheiro. Em 2008, antes de estourar a crise, ele tinha dobrado o dinheiro. E ele já estava pensando em vender apartamento, colocar todo o dinheiro dele. Ele descobriu a mina de ouro, vou botar todo o dinheiro na bolsa, vou ficar rico. Só que em apenas 3 meses daquela crise, ele perdeu todo o dinheiro que havia ganho e mais. Né? Só que em 2009 houve um respiro. O mercado se animou de novo, 2009 parecia que tudo seria diferente, a Bolsa Brasileira respirou, veio o governo Dilma, aí começou a chegar de fato a marolinha, mostrou de fato que a gente não tinha feito o dever de casa. Durante a bolha, o governo não economizou, continuou aumentando gastos, como está se fazendo agora, aumentando gastos, e aí estava arrecadando muito, porque estava entrando muito dinheiro no país, o dólar com isso se mantinha estável. No momento que os investidores tiraram dinheiro do país e migraram para países mais seguros, o dólar disparou, a bolsa despencou, o governo parou de arrecadar e, claro, o déficit subiu gigantemente, trazendo uma recessão para o país. E para tentar frear o problema, teve ali aquela possibilidade de cortar juros na época, de tentar tabelar preços de energia, como a Dilma tentou fazer, trazendo uma recessão com inflação, uma recessão econômica com inflação alta. Uma estagflação é o nome que se dá para isso, né? E aí a gente viu o que aconteceu com a Dilma no final da festa, acabou sendo impeachmentada com aquela crise econômica, com todas as mentiras que ela contou ali durante as eleições, né? Então tivemos aí esse cenário que mostra muito bem que a Bolsa agora não significa nada. E eu venho alertando você aqui na comunidade há algum tempo. Deixa eu dar uma pausa para falar com você, investidor, que acompanha este conteúdo no YouTube. Você está vendo aqui uma seleção de cortes
do Lioncast, que é o podcast da minha comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro que recebem conteúdos como este todos os dias através do aplicativo da minha empresa, a Trade for Life. Com o aplicativo da Trade for Life, eu tenho muito mais liberdade do que tenho aqui nas redes sociais, então a extensão do conteúdo é muito maior, ele vai sem cortes para você e eu consigo abranger muito mais assuntos, muito mais análises do que aqui no YouTube. Se você gosta desse conteúdo e se você está preocupado vendo esse horizonte aí de incerteza de eleições nos Estados Unidos, recessão americana, alta do ouro, quer saber mais como se proteger, quer lucrar com esse movimento, você precisa estar comigo aqui na comunidade recebendo esse conteúdo. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para fazer a sua assinatura, é uma anuidade para você ficar comigo 12 meses, você parcela esse valor. Então, ó, quebra esse mindset, cara, você vai ter informações por 365 dias, conteúdo pra caramba, que vai melhorar o seu conhecimento sobre economia e investimentos, vai te trazer segurança e com certeza vai te fazer ganhar dinheiro. Então vem para Liga Lion, o link você encontra aqui na descrição do vídeo, dá uma pausa, faz a sua assinatura, aí você já acessa o aplicativo da Trade for Life com todo esse conteúdo aqui. Agora, vai lá. Não se surpreenda com notícias do mercado financeiro nesse momento. Se você aí está abrindo portais, Infomoney, o que é um Infomoney? É um portal patrocinado pela XP Investimentos, com muita propaganda de corretoras, de anunciantes que estão ali colocando notícias para que você invista o seu dinheiro, tentando atrair o seu dinheirinho para as corretoras, para você comprar ativos. Quando há esse momento de alta do mercado, é claro que o mercado vai vender. Estamos em alta, a bolsa vai a 140 mil, vai a 170, vai a 210 mil pontos. Aí você lê que o economista-chefe de uma casa tal está assinando esse relatório, cara, é hora de comprar a bolsa. Só que você não está entendendo o contexto completo que eu estou te passando aqui agora. Gastos do governo mascaram o PIB e a bolsa está subindo devido à desvalorização do real e não a um grande fluxo de entrada. Há um fluxo de entrada porque, olha, o mercado está falando assim, você vai ler isso aqui, ó. O Banco Central americano vai cortar juros. Por isso, os investidores que estavam investindo nos Estados Unidos começam a buscar outros mercados, já que os títulos públicos agora não pagam mais o que pagavam, o dólar também está enfraquecendo, então vão buscar outros países para diversificar os seus investimentos e acabam aportando no Brasil. Faz sentido? Faz. Tem sentido. Mas estamos falando de um país que não tem nem grau de classificação, né, de investimento. Estamos falando no Brasil, que é a rabeira dos países emergentes. Temos outros à nossa frente com muito menos risco, né, e boas empresas para investir do que o Brasil. Então, há esse movimento de entrada nesse curtíssimo prazo, mas não há a leitura, até essa parte chega a você entender certinho, mas não há leitura do mercado a entender como o corte de juros americano, e é isso que eu venho passando para você aqui, vai interferir na economia americana. Como o corte de juros é um erro do Fed no momento em que o dólar começa a se enfraquecer, o governo americano, assim como o governo brasileiro, continua gastando como se não houvesse amanhã, um déficit fiscal gigantesco. A cada 3 meses, o governo Biden gasta mais de $1 trilhão, com o risco de entrar uma comunista que vai gastar muito mais, ainda com situações aí de financiamento de guerras que os Estados Unidos estão fazendo, como a guerra da Ucrânia, por exemplo, enfiando dinheiro lá pra caramba, sem parar nesses últimos anos. Interesse de quem essa guerra? Então, tudo isso mascara que podemos ter uma recessão nos Estados Unidos. E essa recessão com corte de juros mostra exatamente o que eu trouxe aqui antes no governo Dilma. Exatamente o que aconteceu no governo Dilma. Recessão econômica, o que eles fazem? Cortam juros. E aí enfraquece a moeda, começa a tentar tabelar preço para impedir que a inflação continue subindo, só que a inflação dispara. Se aumenta a moeda em circulação, e se o governo não faz o dever de casa, se ele continua gastando, continua promovendo aí planos sociais, né, para ganhar voto, para tentar manter o seu
a sua popularidade em alta, a vaca vai para o brejo. Então, se os Estados Unidos entrarem em recessão econômica, se os Estados Unidos entrarem em estagflação, o risco global vai ser enorme e vai afetar o mercado brasileiro também. Então, aí você vai investir com um risco de recessão, você vai investir no Brasil com esse governo que nós temos aqui, com esse judiciário que nós temos aqui interferindo em empresas, com o histórico da Bolsa Brasileira, que está distante do topo histórico, com outros mercados aí com menos problemas do que a gente, realmente é difícil, né? Principalmente quando você tem moedas fortes, moedas que servem para os Estados Unidos como o Porto Seguro, como o franco suíço, moedas servem como Porto Seguro, como o euro e também como o ien japonês, que tem se valorizado. Então, há opções melhores. Então, a headline, aí voltando para a headline, o economista-chefe tal fala isso por causa disso, esconde, ou não é, na verdade não esconde porque eles não sabem, né? Acaba ocultando o fato de que eles não entendem que lá na frente esse impacto pode ser pior. Só que aí, até você que está aqui, meu amigo, até você que não está recebendo esse conteúdo aqui, você está lá investindo. Quando começa uma crise financeira, quando começa a recuar os mercados, qual é a headline que você vai ler? É um Black Monday, é imprevisível, ninguém pode prever esse tipo de acontecimento. Ninguém pode prever de fato a data que vai acontecer, mas é bem previsível que vai acontecer quando você entende os fundamentos e que esses ciclos se repetem o tempo inteiro, não é algo inédito. Os erros eles são cometidos diversas vezes ao longo das décadas. São ciclos, como eu venho falando aqui. Os Estados Unidos, por exemplo, são crises atrás de crises, aí vem corte de juros, resgates, os famosos bailouts, dinheiro público, que aumenta o endividamento americano, por isso que o endividamento cresceu aí absurdamente nos últimos anos, estimula a economia à base de endividamento, e aí o Banco Central não pode subir juros, porque uma economia endividada, que tem juros altos, estoura para todo mundo. Empresas, governo, pessoas físicas, todo mundo com dívida no cartão de crédito, pessoas com problemas de consumir, as pessoas estão com problemas de pagar aluguel, vagas de emprego encolhendo, só tem empregos de meio período, então o cara tem que trabalhar 2 até 3 trabalhos de meio período para pagar as suas obrigações, paga as suas contas com cartão de crédito, e tudo isso é mascarado pelo sistema, pelo governo, com números manipulados, retirando certos dados, colocando, por exemplo, o gasto do governo como crescimento econômico. Gasto de governo não é crescimento econômico. É a iniciativa privada que puxa a economia, que cria empregos, e é a iniciativa privada que cria tecnologias, que melhora a nossa condição humana. O Estado está aí para preservar a nossa segurança, para ser o zelador do que está acontecendo, né? O Estado não pode criar empregos. O Estado tira empregos ao fazer o que está fazendo agora, ao gastar mais do que arrecada, fazendo os juros disparar e, com isso, trazendo esse ambiente de incerteza em que a iniciativa privada para de investir e começa a calcular que é um risco. O empresário fala, cara, eu ia aumentar aqui a produção, eu ia comprar mais um armazém, ia contratar mais 5 pessoas lá, mas com isso que está acontecendo agora aí, com juros podendo subir, o crédito mais caro, não vou fazer isso agora não. Então, vagas são deixadas de lado, né? E aí as pessoas precisam de subsídios do governo. E quanto mais pessoas precisando de subsídios, mais aumenta esse gastos. E nessa cultura que temos aqui, nessa democracia, onde a cada 4 anos o governante tem que prestar conta, ele vai gastar cada vez mais quando chegar ao fim do mandato para tentar a reeleição. A reeleição também é uma burrice sem fim, né, cara? Porque você acaba trazendo aí o candidato que está com a máquina na mão, ele vai extrapolar, todos fazem isso, o Bolsonaro fez isso em 2022, aumentou o Bolsa Família, ia gerar já um déficit para 2023, não tão grande como o PT, mas tinha esse problema pela frente, para ganhar a eleição. Isso não justifica, foi um grande erro, ele não só não ganhou a eleição, como deixou esse rombo que foi adicionado a toda a presepada que foi feita em 2023, que foi mais do que dobrado esse rombo que foi deixado pelo governo Bolsonaro para 2023. Então, para complementar esse papo Brasil, Bolsa Brasileira, estamos vivendo um momento estranho,
Estranho. Os mercados vão continuar comemorando as altas, sem de fato entender o que está acontecendo. Muita gente mais experiente de fora, olhando o mercado, esperando para ver com calma. Que bom que você chegou até aqui. Tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. E se você não está inscrito, meu amigo, se inscreve no botãozinho aqui abaixo, acione o sininho da notificação para você ficar sabendo dos vídeos quando eles saírem, né? Ó, fica uma dica importante, na descrição aqui do vídeo tem um link com o e-book Ouro, o rei dos superativos. O ouro está vivendo um rally fortíssimo de alta, batendo recordes em todas as moedas do mundo. Você tem que participar disso. Quer saber quais são as minhas dicas? Quer saber como prosperar nesse movimento? Aqui embaixo na descrição você encontra o link para adquirir o meu e-book. Você ajuda patrocinando esse canal, ganha informação também para participar desse rally. Até a próxima, um grande abraço. Tchau!